Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade na nossa matéria agora e dessa vez, ainda dentro do título dos crimes contra a pessoa, nós vamos estudar agora o capítulo referente aos crimes contra a honra. Então bastante atenção, crimes contra a honra é assunto bastante explorado em provas de concurso público, em prova de OAB e mesmo no dia a dia da militância jurídica de qualquer carreira jurídica que você opte por exercer. Tá bom? Então, sem mais delongas, o capítulo vai ser longo, eu vou tentar gravar pelo menos deve despender 4 blocos de 20 minutos para a gente tratar desse assunto. Vamos ver se a gente começa a fazer as considerações iniciais. Ele é um capítulo que só trata de 3 crimes. Então os crimes contra a honra eles são somente o crime de calúnia, difamação e injúria. Esses 3 crimes. Professor, por que o capítulo é tão grande assim? Porque existem algumas disposições gerais, logo em seguida a definição desses crimes, que estão no artigo 138, calúnia, 139, difamação e 140, injúria, e eles vão ter desdobramentos mais adiante que são importantes, institutos como a retratação, exceção da verdade, ação penal, uma série de aspectos que vão tomar um tempo razoável e, como falei para vocês, nós vamos ter que gastar esse tempo porque eles são muito explorados em provas de concurso. Então atenção total, pega o seu Código Penal, pega aquele material que eu mandei para vocês da doutrina para acompanhar agora, assista o vídeo, se tiver dúvida pause, leia, volte, assista de novo, coloque mais lento, tá? E se for mais agitadinho pode colocar mais rápido quando for fazer uma revisão e assim a gente vai desenvolvendo o nosso assunto. Ok, vamos lá. Para falar de crime contra a honra, é importante a gente falar que nosso sistema jurídico tem outras formas de proteção da honra. A honra está elencada lá como um direito fundamental, inclusive previsto lá nas hipóteses do artigo 5º, que trata da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem da pessoa, e obviamente que qualquer violação está sujeita a reparações no âmbito civil, e também aqui, se caracterizar alguma dessas hipóteses tipificadas no Código Penal, também responsabilização de natureza criminal por eventual ofensa à honra que se manifeste nas formas desses crimes de calúnia, difamação e injúria. É importante a gente fazer uma distinção agora, no início, a respeito da honra e seus desdobramentos, as suas dimensões. Existe a honra subjetiva e a honra objetiva. A honra subjetiva, ela é o decoro, a autoestima, aquilo que a pessoa pensa de si mesma, esse sentimento que a pessoa tem a seu próprio respeito. Essa é a honra subjetiva. Vocês vão encontrar a expressão dignidade e decoro pessoal. Não é uma coisa explorada saber a distinção de o que é dignidade e o que é o decoro, mas a doutrina classifica aqui, o Fernando de Almeida Pedroso, ele vem falar que a dignidade é de natureza moral. Aquilo que eu me vejo como uma pessoa, um atributo moral, né? Como uma pessoa honesta, leal, trabalhadora. Então são atributos morais. O decoro seriam atributos intelectuais e físicos. Ok? Então a honra subjetiva, repetindo, é aquilo que eu acho de mim mesmo, a minha dignidade, meu decoro, meu sentimento de autoestima. Depois nós vamos entender por que essa distinção de honra objetiva e honra subjetiva. Ambas são protegidas aqui. Quando estivermos tratando especificamente dos crimes de calúnia, difamação e injúria, nós vamos ver qual deles tem a função de proteger a honra objetiva e qual deles vai proteger a honra subjetiva. Então falamos que a honra ela pode ter uma dimensão subjetiva, que nós já falamos, autoestima, dignidade, decoro, aquilo que a pessoa pensa de si própria, aquelas qualidades, aqueles atributos que eu entendo que eu tenha de uma pessoa honesta, de uma pessoa leal, de uma pessoa dedicada, de um trabalhador, então, enfim, qualquer atributo moral, físico ou intelectual que eu acho a meu respeito. E eu tenho uma honra objetiva, que por outro lado é aquilo que as pessoas têm a meu respeito. A minha imagem perante as pessoas, a forma como eu sou visto dentro de um contexto social, ou seja, a minha reputação perante a sociedade. Professor, isso aí, o senhor falou imagem, tá? A imagem, o direito de imagem que é protegido é essa imagem, não é aquela do retrato ser filmado, não, também. A imagem tem 3 atributos ali da imagem, tem 3 subdivisões, 3 dimensões. Eu tenho a imagem retrato, que é a imagem que vocês conhecem, a imagem que está numa fotografia, a imagem que está numa filmagem. Esse direito de imagem também é protegido, não pode ser colhido sem o consentimento da pessoa,
podendo gerar inclusive reparação pelos danos morais e materiais decorrentes desse uso indevido da imagem, principalmente se for para fins comerciais, sem autorização do titular da imagem. Essa é a imagem física. Eu tenho uma imagem atributo. A imagem atributo é uma imagem no sentido ou numa dimensão moral, que vem a coincidir justamente com essa reputação, com essa honra objetiva. Então, é como eu sou visto pelas pessoas. Eu sou visto como uma pessoa que é um bom pai de família, alguém honesto, alguém decente, alguém leal, enfim, as qualidades que vocês possam imaginar de como eu sou visto naquele contexto social que eu vivo. Então, essa imagem atributo vem coincidir com o conceito de reputação, de honra objetiva. Mas, professor, tu falou que tem mais outra dimensão da imagem. Sim, falamos imagem retrato, imagem atributo, e agora eu vou falar por último, coisa que poucas pessoas sabem, mas vocês vão ficar sabendo agora, que é a imagem voz. Imagem voz. Existe um direito de voz, está enquadrado como uma dimensão do direito de imagem. Aquela voz da narração do Galvão Bueno, a voz daquele cantor, certo? Então é um direito de voz. Aquele narrador lá do MMA, ele explora a sua voz na sua atividade profissional, intelectual, etc. Então esse direito de imagem, voz, também é protegido e ninguém pode fazer uso indevido sem autorização do seu titular. Mas aqui nos importa falar que a imagem no sentido atributo é a imagem no sentido de honra objetiva, no sentido de reputação. Então nós vamos ver aqui que nesse capítulo dos crimes contra a honra, ambas as dimensões da honra serão protegidas. Honra subjetiva e honra objetiva. Entendido até aqui? Vamos passar adiante. Então, falamos aqui que temos somente 3 figuras típicas, somente 3 crimes que estão sendo tratados aqui no capítulo dos crimes contra a honra. E aí eu já posso antecipar para vocês rapidamente aqui, nós vamos falar de cada um deles, mas nessas considerações gerais eu já vou antecipar, já vou dar spoiler aqui do que nós vamos ver mais adiante, que a calúnia que está prevista no artigo 138, ela tem a conduta de imputar a alguém falsamente um fato definido como crime. E a honra que está sendo protegida aí é obviamente que é a honra objetiva, a reputação. Então se eu estou dizendo que alguém praticou um crime não tendo aquele crime existido ou não tendo sido aquela pessoa quem praticou, e eu sei que isso é falso, eu estou ofendendo a imagem, a reputação dessa pessoa que eu estou imputando falsamente esse crime dentro de um contexto social. Então, ele visa proteger a honra objetiva. Difamação, está no artigo 139. Imputar determinado fato que não é caracterizado criminoso, mas é desonroso, que é ofensivo à reputação da vítima. Então, na difamação, eu imputo a alguém um fato desonroso, um fato ofensivo à sua reputação. Não importa se é crime e não importa se é verdadeiro também. Não importa que seja falso ou verdadeiro, isso não faz diferença. Imputei a alguém um fato ofensivo à sua reputação, eu tenho o crime de difamação. E, obviamente, estou falando também da honra objetiva, a minha reputação perante as pessoas. E no artigo 140 eu vou ter uma conduta de ofender a dignidade ou decoro de alguém, mas através da imputação de uma qualidade, não de um fato. Uma qualidade negativa, uma qualidade que seja ofensiva ao decoro e à dignidade, à autoestima daquela pessoa. Chamar alguém de burro, de maluco, de bandido. Não estou imputando fato certo determinado, eu estou só atribuindo uma qualidade. Dizer que alguém é um canalha, que é um cafajeste, eu estou imputando uma qualidade àquela pessoa, um adjetivo que se mostra de forma ofensiva à sua autoestima, à sua dignidade, seu decoro. Tá? E aí, obviamente, que nós vamos ter a proteção aqui da honra subjetiva. Aquilo que a pessoa pensa de si mesma. Vocês vão ver mais adiante que isso vai influenciar no momento consumativo do crime. Se ele visa proteger a honra objetiva, como no caso da calúnia e da difamação, e se ele visa proteger a honra subjetiva, como é o caso da injúria. Vocês vão ver que o momento que há a consumação do crime vai depender se o fato chegou ao conhecimento somente do agente, somente da vítima, desculpem, ou se ele chegou ao conhecimento de terceiras pessoas, ou de terceira pessoa no singular. Certo até aqui? Podemos continuar? Pois vamos em frente, já estamos com 9 minutos aí, e a gente precisa avançar um pouquinho, pelo menos com a parte geral, e já começar o crime de calúnia. Concurso de crimes.
Pode haver calúnia, difamação e injúria no mesmo contexto? As pessoas que são leigas aí fora, a gente vê por aí muito acontecer isso, que a pessoa quando se sente ofendida por alguém, ela fala o quê? Eu vou te processar por calúnia, difamação e por injúria. E o pior é que não fala nem difamação, fala defamação. Calúnia, eu vou te meter um processo de calúnia, defamação e injúria. Não necessariamente acontecem juntas. Nós já vimos por alto, en passant, superficialmente, vamos ver mais aprofundadamente quando tratarmos de cada crime desse, que eles não são a mesma coisa. Não são, mas pode acontecer que a depender da ofensa feita à vítima, pode ter elementos que caracterizem calúnia, difamação e injúria, todos eles em concurso, sem problema nenhum. Vamos ver quais são os termos que são empregados. Os termos que foram, as ofensas que foram proferidas, verbalmente ou por escrito ou por gesto, que vão caracterizar a calúnia, a difamação ou a injúria, ou todas elas dentro de um mesmo contexto fático que tenha características da prática desses crimes. Certo até aqui? Prosseguindo então? Então vamos começar com o primeiro crime que está no artigo 138, a sua definição, que é o crime de calúnia, que é caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Aqui já falamos, o que se visa proteger no crime de calúnia, o bem jurídico protegido é a honra na sua dimensão, no seu aspecto objetivo. Aquilo que os outros pensam a meu respeito. Vocês hão de convir que não há nada pior do que você receber, ser atribuído a você, imputado a você, ter dito que você praticou um crime que você não praticou. Isso vai afetar a sua honra, a sua honra objetiva, a sua imagem, a sua reputação perante as pessoas. Perfeito. Quem são os sujeitos desse crime? Sujeito ativo, qualquer pessoa. Sujeito passivo, qualquer pessoa. Agora aqui uma observação importantíssima. Então qualquer pessoa pode ser sujeito ativo desse crime. O tipo penal falou caluniar alguém, imputando-lhe fato falsamente definido como crime. Então não importa quem é o agente, não importa quem é a vítima. No entanto, vocês têm que lembrar lá no direito constitucional acerca, e em outras normas, normalmente no direito constitucional vão ter essas situações e essas pessoas que em razão da sua função possuem uma prerrogativa denominada de imunidade absoluta, ou também chamada inviolabilidade. A imunidade absoluta ou inviolabilidade, e tem um terceiro nomezinho também chamado indenidade. Imunidade absoluta, inviolabilidade ou também chamada indenidade, é uma imunidade de opiniões, palavras e votos. Vocês estão lembrados agora lá no direito constitucional quem são as pessoas que têm uma imunidade chamada material ou absoluta, que é uma imunidade de proferir opiniões, palavras e votos sem que ela possa sofrer qualquer tipo de responsabilização penal, civil ou administrativo em razão dessa sua palavra, em decorrência de uma prerrogativa de um cargo que ocupa? Isso mesmo. Deputados e senadores, lá pelo artigo 53 da Constituição, vocês vão ver que desde a diplomação, deputados e senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. Então esses camaradas, se houver relação com o cargo, vamos chegar mais adiante para mostrar que isso não é absoluto, que há uma relatividade, tem que haver uma correlação com o exercício do cargo, não é? Isso não é um cheque em branco para um deputado e senador sair por aí xingando as pessoas por conta de uma discussão de vizinhança, de condomínio, de briga de trânsito. Tem que haver uma relação com suas funções. Se não houver nenhuma relação com essas funções, as cortes superiores têm admitido, principalmente o STF, tem admitido flexibilização disso, e nós já vimos parlamentares que têm sofrido, estão respondendo processos porque violaram, abusaram desse direito. Então é um abuso de direito. Vocês lembram que o nosso presidente Bolsonaro, antes de ser presidente, quando era deputado federal, ele xingou lá a Maria do Carmo, dizendo que ela era tão feia que não merecia ser estuprada. Então ele praticou em tese um crime de injúria e o STF recebeu a denúncia contra ele porque entendeu que, nesse caso, as palavras que ele usou, a ofensa que ele fez, nada tinha a ver com o exercício da sua função parlamentar e que, portanto, ele teria abusado da sua imunidade, da sua inviolabilidade. Entenderam? Então há uma flexibilização, não é em qualquer situação. Há um entendimento que se for no parlamento, se for dentro das instalações ali da Câmara, do Senado, do Congresso Nacional, há uma presunção que está a cobertá-lo pela inviolabilidade. E aí tem que se provar o contrário, se falar alguma coisa, como ele falou no parlamento, e acabou sendo processado, está respondendo processo. Se estiver fora de lá,
tem que ser provado também que tinha relação com o seu cargo. Então, ele não é só deputado dentro, ou senador dentro do Congresso Nacional, da Câmara, do Senado. Ele também exerce atividade fora, dá entrevista em rádio, viaja nas suas bases eleitorais, faz palestras e pode falar palavras que possam soar como calúnia, difamação ou injúria. O nosso mesmo camarada aí, o Bolsonaro, que calado é um poeta, quando ele abre a boca é uma tragédia, o que aconteceu? Ele esteve numa palestra em que ele falou a respeito dos quilombolas, que não serviam nem para reproduzir, que eram preguiçosos, etc. E nesse caso o STF não recebeu a denúncia contra ele porque entendeu que naquele contexto em que ele falou, embora fora do Congresso Nacional, embora fora da Câmara, era uma palestra, naquele contexto ele estava atuando como deputado federal e ele fez uma manifestação de uma opinião dele a respeito de uma questão de natureza política. Ok? Só para vocês entenderem então que existem pessoas que não vão figurar como sujeito ativo desse crime porque estão acobertadas pelo manto da inviolabilidade, da imunidade material, também chamada imunidade absoluta. Existem outras pessoas, não só deputados e senadores, deputados estaduais. Agora vocês têm que fazer um link com o direito constitucional para a gente não perder muito tempo. Os deputados estaduais também têm, os vereadores têm, mas só na circunscrição do seu município. Advogados, no exercício da sua função, não respondem pelo delito de calúnia, tá? Só por difamação e injúria. Aliás, eles não estão imunes à calúnia, só a difamação e a injúria. Então não é constituída difamação ou injúria punível a ofensa ali proferida pelo advogado na atuação da sua função. Imagina, o advogado está numa audiência e ele vai ter que falar que a pessoa praticou um crime, está demandando contra alguém e vai falar que alguém é um mau pagador de contas, que é vagabundo. Enfim, se ele pudesse ser responsabilizado por um crime de difamação ou injúria por conta disso. Então tem que ter essa liberdade para que eles possam atuar regularmente no exercício da sua função. Lembrando que sempre essas prerrogativas se dão em razão do cargo e não em razão da pessoa. Muito bem, entenderam então? Sujeito ativo ou passivo qualquer pessoa. Sujeito ativo essa ressalva com relação a esses indivíduos que são detentores dessa prerrogativa, dessa imunidade chamada inviolabilidade ou indenidade, na qual eles têm liberdade de opinião, palavras e votos e não podem ser responsabilizados penalmente, civilmente ou administrativamente. E que isso é inerente ao exercício da sua função parlamentar e deve guardar correlação com essa sua função parlamentar, sob pena de que, se excederem, cometerem abuso do direito e poderem sim responder por esses crimes e também ter que responder civilmente por eventual demanda a respeito de eventual reparação de dano material ou moral. Vamos lá. Pessoa jurídica pratica crime? Porque eu preciso saber se eu entender que a pessoa jurídica pratica crime e eu imputar falsamente a uma pessoa jurídica a prática de um crime, eu poderia ser responsabilizado por calúnia. Então a pergunta parte do pressuposto da responsabilidade penal ou não da pessoa jurídica. Consenso praticamente na jurisprudência atualmente é a responsabilidade penal da pessoa jurídica por crimes ambientais. Em regra, somente quem responde pela prática de crime são pessoas naturais, pessoas físicas. Elas que vão estar por trás da pessoa jurídica. A pessoa jurídica é uma ficção jurídica, uma criação da lei. Se pega um ente ali, uma dotação de um patrimônio, no caso da fundação, ou no caso de uma sociedade, uma associação, um conjunto de pessoas, e se dá uma personalidade jurídica para ela, para que ela possa exercer direitos e obrigações diferentemente dos seus sócios, ou dos seus associados, ou dos seus fundadores, das pessoas que fazem parte dela. É isso que a lei faz. E aí, reafirmando aqui, em regra, são essas pessoas que fazem parte da pessoa jurídica que eventualmente podem cometer um crime. A responsabilidade penal, em princípio, é da pessoa natural. Mas a nossa Constituição de 88, ela veio trazer a responsabilidade penal da pessoa jurídica e a Lei 9.605 veio trazer uma hipótese de responsabilidade penal da pessoa jurídica no caso dos crimes ambientais. Depois vocês vão estudar na legislação especial e vão ver essa possibilidade. Então, nesse caso, o que nós temos aqui? Se temos parte da doutrina que vai dizer o seguinte: se a pessoa jurídica pode praticar crimes ambientais, na hipótese do artigo 3º da Lei 9.605, se ela pode praticar crimes ambientais, ela, se alguém imputar falsamente a uma pessoa jurídica a prática de um crime ambiental, ela poderia sim ser responsabilizada pelo crime de calúnia. Entendido então?
Perfeito. E para a gente terminar, que já estamos chegando nos 20 minutos, só para concluir essa parte inicial, o parágrafo 2º vem dizer que o parágrafo 1º inicialmente vai dizer que na mesma pena incorre quem, sabendo falsa imputação, a propala ou divulga. Então aquela pessoa que também passa adiante, ela divulga, passa adiante, propala, como vem a palavra aqui no parágrafo 1º, ela também vai ser responsabilizada pelo crime de calúnia se ela eventualmente também, sabendo ser falsa essa imputação de crime, passa adiante, passa para outras pessoas. Muito cuidado nesse tempo de redes sociais aí, tá? Depois que a gente voltar no próximo bloco, eu vou contar um caso que aconteceu em Criciúma de uma situação dessa. Tá bom? Vamos dar nosso intervalo para a gente não extrapolar o nosso tempo de 20 minutos.